A situação envolvendo o Fenerbahçe, da Turquia, e o Vasco da Gama pela possível transferência de GB ainda está longe de ser resolvida. O jovem jogador, que havia sido alvo de um acordo quase fechado com o clube turco, enfrenta um grande obstáculo, um problema no ligamento do joelho. Com isso, a negociação, que parecia estar praticamente sacramentada, foi frustrada após a reprovação de GB nos exames médicos realizados pelo Fenerbahçe. Desde outubro do ano passado, GB vem lidando com a lesão no joelho, mas o Vasco, no início, preferiu um tratamento conservador ao invés de optar por uma cirurgia. Porém, com a abordagem de transferência para o Fenerbahçe, o clube turco realizou novos exames médicos e a lesão foi identificada, impedindo a concretização do negócio. O jogador passou por uma série de testes que evidenciaram que ele não estava em condições ideais de saúde para se transferir, levando a uma reavaliação do processo de compra. Com essa situação, o Vasco deixou de faturar cerca de 3 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 17,9 milhões de reais. Esse montante seria o valor da venda do jogador, que seria repassado ao Fenerbahçe, mas a lesão no joelho de GB fez com que o clube carioca perdesse essa grande oportunidade financeira. A situação ficou ainda mais complicada, pois a negociação inicial envolvia um acordo no qual GB seria comprado pelo Fenerbahçe e, em seguida, emprestado ao Kazimpasa, outro time da Turquia, até o meio do ano, para que o jogador se adaptasse ao futebol turco. Porém, com a janela de transferências já fechada, essa negociação tornou-se inviável. Agora, a única solução viável para o Fenerbahçe seria operar GB na Turquia. A ideia seria que o jogador fosse atendido por um médico do próprio clube turco, e a operação fosse realizada por lá, com a expectativa de que ele se recupere para a próxima temporada. No entanto, essa decisão de onde a cirurgia será realizada ainda está em aberto. O Vasco aguarda a definição final sobre o futuro de GB e só se pronunciará quando tiver uma resposta definitiva. Existe a possibilidade de que o jogador seja operado no Brasil, mas a decisão final precisa ser tomada entre os clubes envolvidos. É importante lembrar que a lesão de GB não é nova. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em março de 2023, e desde então, ficou 17 meses sem ser relacionado pelo Vasco. Essa lesão já era conhecida pelo clube carioca, mas o Fenerbahçe, ao iniciar a negociação para contratar o jogador, não tinha ciência da gravidade da lesão. Esse fator complicou ainda mais a negociação, já que o clube turco agora se vê em uma situação delicada, tendo que decidir entre concluir a transferência com a cirurgia na Turquia ou desistir da compra. Enquanto isso, o Vasco da Gama segue se preparando para o próximo desafio no Campeonato Carioca. O time se prepara para enfrentar o Flamengo no clássico marcado para sábado, às 21h45, no Maracanã. O clássico é um dos maiores eventos do futebol carioca, e o Vasco vai tentar dar o seu melhor, apesar da situação envolvendo GB. Para o clube, a partida contra o Flamengo é crucial, já que o Campeonato Carioca é uma oportunidade de manter o time competitivo e motivado para o restante da temporada. O futuro de GB, portanto, permanece incerto, e a sua transferência para o Fenerbahçe depende de uma série de decisões que ainda precisam ser tomadas. Além disso, a questão da sua recuperação é algo que preocupa o jogador e os clubes envolvidos. Com a negociação em pausa e a janela de transferências já fechada, o caminho de GB será definido pelos próximos passos, e a escolha de onde ele realizará a cirurgia será um fator importante para o desfecho dessa história. O Vasco, por sua vez, precisa lidar com essa situação de forma estratégica, já que a venda de GB representaria um importante fluxo de caixa para o clube. Contudo, o time também está focado na continuidade da sua temporada e no desempenho dentro de campo, com o clássico contra o Flamengo se aproximando. O foco agora é na preparação do time para esse grande jogo, enquanto aguardam as últimas definições sobre o caso GB. Essa situação envolve muitos interesses, e a definição sobre o futuro de GB será crucial tanto para o jogador quanto para o Vasco e o Fenerbahçe. O tempo dirá se ele continuará sua carreira na Turquia ou se o futuro do jovem jogador tomará outro rumo.